Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 11 de agosto. Hoje celebra-se o dia do estudante de direito, dia também do advogado, dia do garçom e do hoteleiro e também do magistrado. E além disso, hoje é o dia da consciência nacional. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão ministrada em nosso templo, e eu acredito que será muito edificante para você que está conosco. E bem como ao término deste programa você terá a oportunidade de ouvir o conjunto Embaixadores de Sião. Antes, porém, façamos uma breve oração. Pai, te louvamos agradecidos por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por esta oportunidade de estarmos em contato outra vez com os nossos internautas e telespectadores. Fala o nosso coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, verso 15 ao verso 17 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Expressar a ideia do diácono Fábio, em que logicamente reflete a nossa realidade, irmãos. Quando nós nos deparamos com um texto desse, nos traz conforto. Porque independentemente do governante, seja ele um tirano, um ditador ou não, nós, a igreja, está protegida por Deus. Amém? Nós temos Deus, Criador dos céus e da terra, que nos protege, que supre as nossas necessidades, independentemente do governo. Creia nisso, igreja, porque isso é uma característica sua aqui na terra. Seja qual governo for, a igreja passou pelos governos tiranos de Roma, a igreja passou pelo medievo, a igreja passou pela Revolução Industrial e a igreja está hoje de pé aqui. Então nós continuaremos como baluarte, como estandarte, triunfante. Aleluia. Amém, irmãos? Especificamente então nesse texto, já que estamos na exposição de Romanos, ou da ideia do apóstolo Paulo, ao qual ele escreve à igreja de Roma, nessa reflexão da carta, o apóstolo Paulo então, nós podemos perceber que ele deixa muito claro a situação do homem, do ser humano. E isso nós vimos várias vezes. E recorrentemente a ideia sempre vai retornar, porque Paulo precisa trabalhar então esse princípio. Qual é a situação da humanidade, qual é a situação do homem, do ser humano, em que ele deixa nessa carta de forma clara. Ou seja, não há sombra de dúvida sobre a condição mortal e pecaminosa que a humanidade se encontra. E isso é um princípio básico de entendimento, então, dessa teologia. Não há dúvida em Romanos sobre essa condição do ser humano, mortal e pecado. Paulo também é categórico a revelar que há uma impossibilidade do homem sair dessa situação mortal e pecaminosa.
Paulo deixa claro que é impossível o ser humano produzir algo que tire ele dessa condição. Quando você vai para a carta aos Efésios, ele traz então a condição, ele diz que a condição é como um cadáver, é como um morto, inerte. Ou seja, quando olha para um morto, a figura que Paulo quer passar, ou a ideia que Paulo quer passar, é que o morto ele não sai daquela condição. Ali ele fica. Se você pegar um morto e não tiver em rigidez cadavérica, se você botar a mão assim, a mão dele vai ficar assim. A não ser que alguém vá lá, tire e bota assim. Então cruze. E quando cruza, ninguém tira. Ou melhor, ele não consegue tirar porque ele está inerte. E Paulo então diz que essa é a condição do homem. A sua pecaminosidade o deixou inerte. Para sair dessa condição, ele não consegue produzir absolutamente nada para sair dessa condição mortal e pecaminosa. Então Paulo deixa muito claro também essa situação. Não existe em lugar nenhum e nunca existirá então, baseado nessa ideia de Paulo, um sistema religioso que também tire o homem dessa condição. Nada, absolutamente nada, criado pela humanidade, referente-se a um sistema religioso, nada, tire ele daquela condição. Não há como, então, um sistema religioso aferir ao homem justiça ou torná-lo justo diante de Deus. Essa é a ideia que Paulo passa. Então ele chega à conclusão que somente pelo Evangelho, escute, somente pelo Evangelho, que é o poder de Deus, é que o homem tem condição de sair dessa catástrofe que está na sua vida. Somente pelo Evangelho, a humanidade tem a possibilidade de estar diante do seu Criador novamente, de forma justa e limpa. Então, quando em pecado, o homem, ele está escravizado, preso. Porque o pecado, então, se assenhoreia de cada pessoa, e que, então, essa pessoa não pode viver sem ser de uma forma pecaminosa. Então, Paulo vai justamente massificando essa ideia, deixando claro isso. Nós somos escravos do pecado, como humanos, como a humanidade. Nós estamos presos. Há um senhorio, esse senhorio sobre nossas vidas é o pecado que faz com que a gente viva de forma pecaminosa. Também deixa muito claro Paulo que não existe nenhum ser humano na face da terra, nem existiu, nem existe, nem vai existir ser humano impecável. Apenas um. Apenas um. Porém, irmãos, por outro lado, a gente tem a possibilidade de se tornar livre. Embora Satanás tenta com todo o seu poderio, tenta com toda a sua trapaça, impedir-nos de fazer o que é certo, tal como confiar a Deus minha salvação, ele não pode deter-nos totalmente. Ou seja, uma vez que estamos em Cristo Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a vida do crente. Amém? Então, você entende a ideia aqui de que, independentemente de governo, nós estamos seguros? Amém? Então, Paulo vai deixar muito claro que, uma vez liberto do poder do pecado, então nós temos a oportunidade de experimentar, em primeiro lugar, paz com Deus. E essa paz com Deus vai transcender toda a compreensão. Isso significa que os crentes têm um senso de vitória, não apenas porque se sente vitorioso,
Não é uma questão apenas de sentir vitorioso, mas o crente ele é vitorioso porque Deus lhe deu a vitória. E essa vitória, na ideia de Paulo, que Deus já deu em Cristo Jesus, ela já pode ser experimentada agora, como igreja. Amém? Olha a ideia. Ela já é experimentada como igreja. Se Deus já me deu a vitória como igreja, por que eu temerei qualquer sistema mundano? Se Deus já me deu a vitória em Cristo Jesus, por que eu vou temer qualquer sistema demoníaco? Então a ideia de Paulo aqui é uma ideia de segurança. Se você está em Cristo, se você faz parte do reino, se você é igreja, se você tem fé, se você já faz parte dessa vitória, que agora é experimentada de uma certa forma e que será plena no futuro, então a ideia é de que você é mais do que vitorioso. Então Paulo deixa claro também que essa vitória, esse seu estado vitorioso, ou esse estado de salvação, esse senso de vitória que o crente tem, não produzido por ele mesmo, mas entendendo que a fé em Cristo produz isso nele, essa vitória, esse senso de vitória. Paulo então vai deixar claro, porque ele está lidando com os gentios e com os judeus, lembrem disso. Ele vai deixar claro que a lei, ela é perfeita. É tanto que revelou a impossibilidade do ser humano cumprir ela. Porque alguns estavam dizendo, não, mas a lei é defeituosa. Aí Paulo disse, não, de forma nenhuma, a lei é perfeita. O que é defeituoso é você que não consegue cumprir a lei. Foi a analogia lá do casamento, né? Que o pastor Bosco explicou aqui. A impossibilidade. Porque a lei é perfeita. A impossibilidade é no homem. Quando chega nesse capítulo 8, nos versículos 3 e 4, Paulo vai deixar claro então essa insuficiência, não da lei, mas da carne por causa do pecado. O texto diz, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo então apresenta esse novo entendimento para o crente, do que faz ele então ser crente de verdade e perseverar na fé. Mais uma vez Paulo vai deixar claro, e toda a escritura vai deixar claro, que não é o ser humano que produz essa perseverança, que não é um sistema religioso que produz essa perseverança, é o próprio Espírito de Deus. Olha como nós somos agraciados. Nós não andamos em Deus pelas nossas próprias forças, mas é a ação do Espírito que faz com que andemos nos seus caminhos. Aleluia. Há uma discussão muito forte entre crentes fervorosos e às vezes brinca de crentes frios. Eu pendo mais para o lado da fervorosidade. Os irmãos já vêem essa característica em mim. Sim, embora eu brinque que eu macho, é uma brincadeira, é uma anedota, mas às vezes essa conotação de alegria, eu gosto de extravasar em falando, ou levantando a mão, ou alguma coisa. Mas existem alas de crentes que são quietos na dele, que são lá na deles, que às vezes a gente pejorativamente chama de frio, ou gelado, não é assim? Mas às vezes quando eu estou no seminário ensinando, e a gente faz essa comparação, a gente fala sobre isso, às vezes eu digo, eu prefiro uma pessoa bem geladinha, mas que tem essa convicção de salvação tão forte, que reflete numa vida de obras no meio da sociedade, enquanto que um fervoroso, muitas das vezes, causa vergonha, deixa a gente ruborizado de vergonha, pelas suas atitudes pecaminosas e totalmente vergonhosas.
no meio da sociedade. Então não se discute fervorosidade, se sente, se entrega. Eu não posso dizer que um crente que não acredita nisso, ele não está salvo, porque o que salva ele não é a evidência de dons, mas a fé dele em Cristo Jesus, que é o objeto da sua fé. Mas eu também não posso criticar aqueles que estão extravasando a sua felicidade de salvação. Amém, irmãos? Porque o que Paulo vai dizer aqui é que a ação do Espírito traz convicção de salvação. E a ideia, então, vendo essa questão desse agir do Espírito, que agora atua no crente, e faz com que ele não ande mais segundo a sua mente, ou segundo o seu coração, ou segundo a sua carne, mas faz com que ele ande agora sobre uma direção espiritual poderosa, baseado nas Escrituras, que o próprio Espírito escreveu. É uma coisa anelada a outra, junta a outra. Paulo então vai dizer que de fato a lei não salva ninguém, por causa dessa incapacidade humana de cumprir. Sendo assim, a ideia que Paulo passa é que por causa da nossa fraqueza, a lei então ela se tornou incapaz. Ponto final. Porém, Deus envia Jesus por semelhança de nossa natureza. Semelhança de nossa natureza. O que? Corpo. Envia Jesus semelhante ao nosso corpo. Para que, se a carne humana era incapaz de cumprir a lei, veio a carne humana que estava disposto e era capaz de cumprir a lei, Cristo Jesus. Amém? Aponta sempre para Cristo. É Ele, por Ele e para Ele. Aleluia. Então, se alguém pudesse acusar, como é que você vai se tornar justo se não tem ninguém na face da terra que possa fazer isso, porque todos pecaram e torna a lei incapaz? Ai Deus, espera aí que eu soluciono esse negócio. Eu vou mandar meu filho, aleluia, que em forma de corpo, de carne, receberá o meio o seu pecado, pagará o preço que era para mim e para você. Olha que ideia maravilhosa. Veja se em alguma religião há uma ideia como essa. Só podia ser a ideia de Deus. Espera aí que eu vou enviar alguém que ninguém pode dizer um ai dele, embora que muitos digam, mas cai por terra, porque é tudo mentira. Deus envia então Jesus por semelhança de nossa natureza, para cumprir em nosso lugar, e o apresentou como sacrifício por nosso pecado. E com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre os crentes. E todos que estão livres não vivem mais de acordo com os desejos da carne, pois foram libertos. Agora eles vivem no Espírito, cumprindo as exigências da lei. Não pense também que Jesus vai revogar a lei. Não revogou não, viu? Ela continua. Mas Ele o capacitou para as exigências da lei. Aleluia. Paulo ensina também que existe uma diferença entre os que são salvos e os que não são salvos. E ele vai dizer então na ideia, que os salvos eles vivem agora uma nova vida. E esses salvos que vivem essa nova vida, eles vivem inclinados para as coisas do Espírito. Porque é o Espírito que domina essas pessoas. Os que não são salvos, eles continuam inclinados e presos no pecado. Eles continuam vivendo pela carne. E isso vai redundar em morte. Porque a mentalidade humana sempre é inimiga de Deus. E todos que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, continuam desagradando a Deus. É o ensino de Paulo. Paulo deixa claro que os crentes não são mais dominados por a natureza pecaminosa ou pela natureza humana. Porque os crentes, eles morreram para a sua vontade pecaminosa. O que controla o crente na ideia de Paulo, após sua conversão, então, é o Espírito Santo, que lhes deu vida e agora os declara justo diante de Deus.
esse Espírito, ele não vem e vai embora. Mas Paulo vai dizer que o Espírito habita no crente. Verso de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então fica claro, fica muito claro, a transformação que o crente passa ao aceitar Cristo. A ação espiritual que cada um passa. De início até o fim, a vida do crente, ela é vivida baseada na ação poderosa do Espírito. E isso faz morrer as obras da carne. Portanto, não cabe na ideia de Paulo a pessoa que se diz crente e continua a apresentar as obras da carne. Não se tem, quando você lê e estuda Romanos, e chega então a essa conclusão da ideia de Paulo, é justamente essa. Não existe essa concepção na teologia de Paulo. Uma pessoa que se diz crente, que se converteu e produzir obras da carne. E continuar produzindo obras da carne. Para Paulo, a ideia é que ele nunca se converteu. Ele nunca encontrou de fato Jesus. Ele não conhece o Evangelho. Por quê? Porque é impossível que alguém que conhece o Evangelho, que se converteu e que tem de fato Jesus em seu coração, é impossível para ele continuar produzindo as obras da carne. Porque não tem como o Espírito que está nele produzir obras da carne. Diego, liga esse outro aqui, por favor. Então, irmãos, na concepção de Paulo, uma pessoa não pratica boas obras sem nunca ter aceitado o Evangelho. Essas boas obras, então, ela é praticada a partir do momento que o Espírito de Deus está realmente nele. Todos que nasceram de novo, na ideia de Paulo, receberam o Espírito. Vivem no Espírito e são guiados pelo Espírito. E sendo assim, são como filhos de Deus. Verso de número 14, que é o verso que o pastor Bosco terminou, afirmando justamente isso. Ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ideia é muito clara. Muito clara. E o Espírito que Paulo fala aqui atua dando vida aos crentes. E aí a ideia também é de que não há mais nenhuma dúvida. Porém, Paulo vai trazer outra realidade carregada de peso e, penso eu, carregada também de responsabilidade diante da igreja e diante do mundo. Paulo terminou o versículo 14, como a gente acabou de ver, chamando a igreja, ou chamando os crentes de filhos de Deus, ou trazendo essa ideia, essa concepção de que todo crente é filho de Deus. E isso, penso eu, traz um peso, que eu quero enfatizar esse peso aqui hoje. No texto de hoje, Paulo continua com essa mesma ideia de filiação. Esse peso de ser filho de Deus é porque ela está carregada de responsabilidade. Você é responsável por ser o filho de Deus neste mundo. Amém? Não se brinque em ser filho de Deus. Não se tapeia na concepção de ser filho de Deus. Não tem como. Então, numa análise, como uma carta como essa, um texto como esse, fica muito claro. Ou você é filho de Deus, ou você nunca conheceu Deus. E pelo contrário, você é filho da desobediência. Você continua sendo escravo do pecado. Você continua sendo amante do mundo. Vejamos o versículo 15 do texto de hoje. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Se tu nasceu de novo, tu não tem mais o espírito de escravidão. Você foi liberto do poder do pecado e de Satanás. Essa é a marca da igreja nesse mundo. Aleluia.
Amém? É essa a marca da igreja. O espírito de escravidão, ele foi expulso, ele foi retirado. Quem habita agora em você é o Espírito Santo. Então não tem lógica. A igreja, ela vai continuar sendo santa. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Nós vamos encerrar o nosso programa com o conjunto Embaixadores de Sião. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Expansão do Evangelho. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando este Evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. É a expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desatem os lábios e falem de Cristo. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão: Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo
para teu irmão. Jesus te ama.